Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Carla e eu sou uma das voluntárias da Coligação Espírita Progressista. E estou aqui com vocês mais uma quarta-feira para realizarmos o Evangelho no Lar. Essa reunião de estudo que serve para que a gente abra a nossa mente, para que a gente estude o Evangelho de Jesus de acordo com a doutrina espírita, se atentando aí ao nosso cotidiano. A gente tem percebido que vocês têm acompanhado todas as quartas-feiras, então a gente renova sempre o nosso pedido, que se você gosta dos nossos vídeos, por favor, deixa aí o seu like pra gente. Não esqueça de comentar, dizendo quem você é, de onde você está assistindo, para que a gente possa entender melhor quem são vocês. Muitos a gente já conhece porque são frequentadores, são alunos da nossa casa, mas aqueles que não são, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais. Então comente e também aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, possa chegar a mais pessoas. Se você já segue o nosso canal, parabéns. Se você ainda não segue, não deixa de fazer isso. Vá lá, passe a ser um seguidor aqui nesta rede social da Coligação Espírita e ative o botãozinho das notificações para que toda vez que um vídeo novo seja postado, você já fique sabendo de pronto, tá bom? Vamos começar? Então, como sempre, nós seguimos aqui as mesmas recomendações que seguiríamos se fizéssemos um Evangelho no lar, Aqui nós estamos fazendo virtualmente juntos, mas nós seguimos as mesmas recomendações, ou seja, nós iniciamos com uma prece inicial para a gente se desligar das coisas com trabalho, com família e voltar nossa atenção aqui para os estudos. Depois a gente faz a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, fazemos alguns comentários, podemos fazer uma leitura complementar, fazemos o encerramento com as vibrações por aqueles que mais necessitam e uma prece de encerramento. Como sempre, os irmãos que quiserem podem deixar a sua água para ser fluidificada no decorrer aí dos nossos estudos. Então vamos começar? Nesse instante, então, eu convido a todos para que possam ir serenando seus pensamentos, silenciando seus corações, deixando de lado qualquer outra preocupação que não seja de, nesse momento, estar com o Mestre Jesus. E assim, então, iniciamos essa prece em primeiro lugar, agradecendo ao Pai, que é quem permite, Deus, nosso Pai Celestial, que permite que estejamos aqui reunidos, em nome dEle e em nome do Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Abra nossa mente e o nosso coração. Jesus, Mestre querido, adentra o nosso lar nesse instante, com as suas palavras benditas, que possamos estar abertos e receptivos para os ensinamentos e estudos dessa noite. Agradecemos os mentores amigos que nos acompanham nesse serviço e que são os verdadeiros coordenadores desse trabalho. Agradecemos a presença, agradecemos a inspiração e assim, cheios de alegria, damos por iniciado mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos fazer o nosso estudo de hoje. O professor Rubens fez até o item 23, Na verdade, ele fez 22 e 23 na semana passada. Hoje, nós vamos continuar, porque nós estamos no capítulo 28, que é o que trata das coletâneas de preces espíritas. Nós já estamos na parte 2, que é a que trata de preces pessoais, tá bom? Hoje nós vamos estudar os itens 24 e 25. Ou seja, está aqui dizendo que esses dois itens têm como tópico para pedir um conselho. Então vamos à leitura. Item 24, prefácio. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer,
devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões: o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? 2. Pode ser útil a alguém? 3. Se esse alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. Item 25, prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. Então esse é um trechinho aí que a gente vai estudar hoje, um trechinho curtinho, certo? Mas que tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que tomar algumas decisões ou fazer algumas coisas que a gente às vezes pausa. Ou seja, a gente não toma decisão de pronto, nem realização de pronto. Porque geralmente a gente tem alguma dúvida a respeito se devemos mesmo tomar essa decisão, se devemos mesmo fazer aquilo. Então, geralmente a gente, num primeiro momento, a gente pede aí, às vezes, a opinião de amigos, né? Amigos em quem confiamos. Pedimos, às vezes, também o conselho de familiares próximos, pessoas também em quem confiamos, mas em algumas situações, mesmo assim, esse auxílio não é bastante para o nosso coração se tranquilizar. Então, nessas situações, a gente pode e deve sempre pedir o conselho dos bons espíritos, assim como a gente pede do amigo encarnado, assim como a gente pede do familiar encarnado, a gente pode pedir para os bons espíritos, que são os nossos amigos espirituais, são os nossos mentores, né? Não precisa pedir necessariamente para uma pessoa desencarnada que você conhece, né? Mas peça para o seu mentor, para aqueles espíritos que realmente prezam por você, que buscam que você cresça, evolua espiritualmente, né? Os mentores amigos. Então, como que você vai pedir isso? Você vai pedir, me manda um sinal, num sonho, numa inspiração? Não, você vai pedir numa prece, tá bom? Aproveitar a prece diária, que é aquela na qual a gente deveria reavaliar todo o nosso dia, né? Se a gente faz no momento assim mais da noite, a gente reavalia as nossas ações do dia e faz a oração pedindo, né, para que a gente veja onde a gente errou, o que a gente fez certo ou não, né? Então a gente deveria fazer isso, e se a gente faz no começo do dia, a gente deveria fazer a oração pedindo, já sabendo os compromissos que nós temos, pedindo inspiração, pedindo auxílio para como melhor agir. Então aí cabe muito bem essa questão da tomada de decisão ou alguma ação que a gente deva realizar e na qual a gente está com dúvida. A oração é o momento certo. Então, primeiro, né, pensar na situação, avaliar, e aí na oração realmente abrir o coração para o Espírito Protetor, para os irmãos amigos, e pedir, olha, eu precisaria fazer tal coisa. Eu entendo que é correto, mas, Senhor, né, ou irmãos amigos, se tiver alguma coisa que eu não estou enxergando, né, me auxilia no enxergar, no pesar, no ponderar melhor essa situação. E aí abre
Um dos livrinhos de oração, que pode ser qualquer um desses aqui, faz a leitura e geralmente aquilo vai nos levar à reflexão. Não é esperar que na oração, né, o espírito protetor incorpore, ele materialize na sua frente e fale, olha, você tem que fazer isso, faça isso, ou não faça aquilo. Não. Os nossos irmãos queridos, eles sabem que nós temos o livre-arbítrio e eles não podem influenciar. O que eles podem é nos orientar para que a gente tome a melhor decisão, mas ele nunca vai falar numa lição, faça isso ou faça aquilo. Vai, através de uma lição, te inspirar, te levar a uma reflexão mais apurada para que você mesmo decida, para que você mesmo escolha o melhor a fazer, tá? Então não fique esperando, mas eu fiz a oração lá, Carla, mas eu não senti nada, não veio nada na minha cabeça de faça isso, faça aquilo. Os irmãos não vão fazer isso. Volto a dizer, eles respeitam muito a questão do livre-arbítrio, da gente ter a possibilidade de escolha, né? Então, como que nós vamos mostrar para Deus, para Jesus, para os bons espíritos que nós mudamos se a gente não sabe fazer ainda boas escolhas? Então, o livre-arbítrio, ele é muito importante para mostrar a nossa maturidade espiritual, que mesmo diante de uma situação que poderia ser vantajosa para mim, mas prejudicaria um outro irmão, vai mostrar se eu tenho a maturidade espiritual de escolher não fazer de repente para que ninguém seja prejudicado, ainda que eu seja, entende? Então, a oração, nesses casos de pedir um conselho, o importante é lembrar, o plano espiritual está sempre ali para nos auxiliar, mas ele não vai vir no teu ouvido ou através de uma inspiração, uma intuição, falar faça isso, faça aquilo, não, né? Ou então através de uma lição, não. Ele vai te dar elementos para que você reflita e para que você escolha. Então, a responsabilidade é nossa. Diante de uma decisão ou de uma ação que nós devemos realizar, a gente deve sempre ponderar. Por isso que Kardec coloca lá. Se é só você mesmo, se afeta só você, veja realmente se só afeta você. Se afeta o outro, pondera. Pondera, ainda que se afete um positivamente, mas o outro de uma forma negativa, pondere. E ainda ele finaliza esse item falando, né? Na dúvida, abstente. Ou seja, não realiza, não toma essa decisão. Então o evangelho é bem claro, né? Só que a gente ainda é muito imperfeito. Muito imperfeito. E aí, mesmo sabendo que pode, alguma ação nossa, alguma decisão nossa pode ser negativa para alguma pessoa, a gente busca motivos para falar, mas não vai ser tanto assim, ou então ele está precisando mesmo dessa lição. Então, por um pouco, gente, na maior parte das vezes, a gente acaba abrindo mão de escolher o certo e escolhendo o errado, pela nossa imperfeição. E para que isso não aconteça conosco, eu trouxe uma lição hoje para levar à reflexão. Quando a gente vai fazer essa oração de pedir conselho, lembrar sempre que a nossa maior responsabilidade aqui na Terra é de fazer o bem. Mesmo que isso importe o sacrifício de nós mesmos. Então, quando a gente tiver uma decisão para tomar, uma ação para realizar, que pode sim ter reflexos em outras pessoas ou em outras situações, a gente deve sempre ponderar pelo viés do bem. Ou seja, será que isso vai ser uma boa situação para todos os envolvidos? Se não, deixa de fazer. Mas, como eu falei, a maior parte de nós, a gente toma a decisão muito na impulsividade ainda, muito na emotividade, e a gente se apega a qualquer coisa que fala, não vai, ele não vai sentir. Então é por um pouco, por muito pouco, que muitas vezes a gente deixa de fazer o certo. E por conta disso, para complementar o estudo de hoje, eu trouxe uma lição do Fonte Viva que tem exatamente esse nome, por um pouco, e eu vou lê-la, tá? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25.
Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a encenar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então, olha só que lição interessante. A gente fala que às vezes, por um pouco, a gente deixa de fazer o certo. E, gente, tudo isso que às vezes nos incomoda, que dá dúvida, é algo temporário, como a lição bem colocou. Então, todos nós estamos aqui temporariamente na Terra. A questão que gera a dúvida dentro de nós, para a qual a gente pede o conselho para os bons espíritos, também é uma situação passageira. A questão é o que nós escolhemos fazer com esse pouco de tempo. Então, em cada decisão, em cada escolha, naquilo em que nós estamos com dúvida, que a gente possa sempre prezar pelo bem, fazer o correto. Voltando a falar o que eu tinha falado antes, ainda que isso exija de nós um pouco de nosso sacrifício, um pouco de nossa renúncia, né? Fazer o correto. Os exemplos são bem claros aqui de Paulo, de Jesus, não é verdade? Então, momentos em que a gente vai ficar na dúvida, nós os teremos com certeza, mas são momentos passageiros. O importante é que se nesse tempinho, se a gente toma a decisão correta, de acordo com o bem, de acordo com as leis de Deus e com o que Jesus nos ensinou. Muito bem, esse era o tema de hoje para nossa reflexão. Então tá todo mundo liberado para pedir conselho nas preces para os mentores amigos, mas sempre não deixando de lado a nossa responsabilidade, né? A escolha é sempre nossa, eles vão nos auxiliar, trazer elementos através de uma leitura, através de uma inspiração, para que a gente possa, por nós mesmos, fazer a escolha correta. Vamos então passar para o encerramento do nosso evangelho de hoje, vamos fazer as vibrações. Então eu convido novamente vocês para que a gente, nesse instante, reúna dentro do nosso coração os nossos melhores sentimentos, imaginando uma luz intensa, que envolve todo o nosso planeta em vibrações de amor e de paz, principalmente nas regiões de conflito, onde irmão não entende o outro irmão, não há o perdão, não há a cooperação. Ainda há conflitos por questões políticas, religiosas. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos afetados pelas alterações climáticas do nosso planeta,
devido às fortes chuvas, inundações, incêndios, terremotos. Lembramos nesse instante dos nossos irmãos da Venezuela e os nossos irmãos da Colômbia. Que Deus, nosso Pai, possa dar força a todos os irmãos que estão desabrigados, a todas as equipes de resgates. Vamos vibrando, Senhor, ainda por todos os locais afetados pelas grandes ondas de calor, né? Pelas nevascas, pelos ventos fortes. Vamos assim vibrando por todos os governantes mundiais para que possam abrir o seu coração, a sua mente para a influência divina, buscando o bem comum, a cooperação e a fraternidade mundial. Rogamos pelo nosso país, pelos nossos governantes e pelo nosso povo. E assim, então, em vibrações de amor, lembramos de todos aqueles que ao redor do mundo não têm um lar, vivem nas ruas, nas praças públicas, debaixo de viadutos, irmãos que estão assim porque perderam suas condições financeiras de manter um lar, irmãos que estão assim porque perderam a sua consciência, estão com problemas psicológicos, psíquicos. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nessa condição de rua, situação de vulnerabilidade, por tantos motivos, Senhor, de abandono, na velhice ou na primeira infância, na infância. Rogamos, Pai, por todos os irmãos que estão nessas condições e por todos aqueles que estendem mãos amigas, levando comida, dando abrigo, auxiliando na reintrodução à sociedade. Vamos vibrando, Senhor, por todos os irmãos que estão doentes, que estão acamados, por todos aqueles que estão em hospitais, em casa, seguindo o tratamento médico, se preparando para cirurgias. Vibramos por todos os profissionais da saúde. Vibremos, Pai, por todos os nossos irmãos que se perdem por várias questões de desequilíbrios com jogos, com bebidas e tantas outras situações. Te rogamos, Pai, pelos nossos irmãos que estão angustiados, tristes, desanimados, se sentindo que perderam o sentido da vida, que possam buscar nas suas casas, Pai, em qualquer religião, o amparo, o sustento, o reerguimento espiritual. Rogamos nesse instante pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, por todos os seus trabalhadores e assistidos, encarnados e desencarnados, que o Senhor possa continuar olhando por nós e Jesus possa continuar a ser o nosso mestre, a guiar todos os nossos trabalhos naquela casa. Vamos nesse instante imaginando Jesus adentrando os nossos lares, trazendo a sua paz, o seu amor a todos que convivem com você na sua casa, a todos os seus familiares e a você. Nesse instante nós te rogamos, Mestre, humildemente, que o Senhor possa continuar a tocar o nosso coração, a abrir a nossa mente com seus ensinamentos, que nos dê forças para que possamos lutar contra as nossas imperfeições. Mestre querido, agradecemos imensamente pela oportunidade que tivemos desses minutos de estudo. Agradecemos a equipe que nos auxiliou na interpretação e agradecemos também a fluidificação da água. Mestre, que possamos estar reunidos na próxima semana no mesmo horário para a continuação dos nossos estudos e que possamos permanecer contigo com o coração e o pensamento ao longo desta semana. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada pela companhia de vocês, gente. Eu queria passar alguns recadinhos da casa para quem é frequentador ou para quem quer conhecer. Agora, neste sábado, dia 22 de agosto, das 2 às 5 horas, nós vamos fazer na livraria da nossa casa um saldão de livros usados. Quem tiver interesse,
Vá lá, não perca, porque a gente tem alguns títulos incríveis lá, precinhos bem justos, tá bom? E todo esse valor que for arrecadado, não preciso nem falar, ele vale aí, fica como uma doação para a gente poder continuar os nossos trabalhos lá na coligação para manter a nossa casa. Não esqueçam também que dia 29 de agosto nós temos palestra, né, na nossa casa com a nossa querida Rita, que vai falar aí sobre a terapêutica das obsessões. Então é às 5 horas da tarde, essa palestra é presencial lá na nossa casa. Se você não conhece a coligação, fica o convite para ir nesse final de semana, no próximo final de semana, nos conhecer e estar conosco. Muito obrigada pela companhia, um forte abraço a todos e nos encontramos em breve. Fiquem em paz.